Mais um podcast na Kombi. Hoje eu tô dando carona, ó, o Ricardo Amos. Eu falo Amos, falo errado. Amos. E o papo tá bom demais, não tá? Vem conferir, você não pode perder essa. É isso aí, demais. ó. Muito bom. Coloque seu cinto e vem com a gente. Vem. Quem sabe você até desencalha. Mais um podcast na Kombi. Hoje, mais que especial, com a presença do Ricardo. Demorou, mas conseguimos encaixar, né, as agendas. Graças a Deus. Que bom. E eu queria agradecer, né, por você ter aceito esse convite de estar aqui com a gente, nessa Kombi que é nossa. E vamos papear um pouco sobre vida, profissão, sobre tudo. É isso aí. Se apresenta para o pessoal de casa. Bom dia, sou Ricardo Amos, sou consultor empresarial, hoje atuando como líder de jovens aqui no setor 10 de Barueri. Obrigado pelo convite, é uma alegria poder estar aqui. Vamos lá, vamos bater papo, vamos se conhecer melhor. Olha aí, e você aí que fica curioso, querendo saber da vida dos outros, hoje você vai saber muitas coisas. Isso aí, vamos lá. Como foi sua infância? Olha, minha infância foi muito boa, né? Apesar de o local, né, onde nós nascemos, na Brasilândia, em São Paulo, no ano de 82. Vivi lá até os meus 12 anos de idade, até 1993 para 94, quando me mudei aqui para Barueri. Filho de metalúrgico, dona do lar, mas eles sempre fizeram o máximo aí para que a gente possa ter uma vida boa, né? Sempre lutou bastante, nos deu educação e aqui estamos, graças a Deus. Ricardo, para quem não conhece a Brasilândia, explica mais ou menos onde fica esse bairro. Por que esse bairro era a capa de tantos jornais? Tantos jornais. Brasilândia sempre foi uma comunidade muito grande, né? Então você tem ali o Jardim Guarani, Carumbé, Freguesia do Ó, Itaberaba, Morro Grande. Então eu sempre vivi ali, meus primos, família muito grande. Meu pai veio da Bahia com 18, 19 anos de idade, então ele já veio e cada irmão trazia um irmão, né? Vinha para São Paulo aí ia na Bahia no outro ano, trazia para cá, ia na Bahia cada ano, e aí foi crescendo aquela comunidade, e um foi construir uma casa aqui, outro construir uma casa aqui, outro aqui, e a gente viveu ali. Então, de fato, assim, era comunidade, tinha de tudo, tinha de todos lá dentro, né? Meu pai sempre trabalhou bastante, minha mãe do lar. A gente sempre ficava ali com os primos, mas crescemos bem, né? Meu pai conseguiu dar uma boa educação para nós e a gente conseguiu aí crescer. Por isso que eu sempre digo, né? O ambiente que você está, ele não determina onde você vai chegar. Então, olhei muito para os meus pais e hoje, graças a Deus, a gente tem uma vida boa. E quando começou Barueri na sua vida? Barueri começou em 94, quando nós mudamos para cá, foi o ano da Copa do Mundo, né? Eu lembro que meu pai trabalhava numa empresa em São Paulo, meu pai sempre foi metalúrgico, e essa empresa teve algum incentivo fiscal na época, que ela saiu de São Paulo e veio para Barueri. Porém, Barueri não tinha muitos recursos que tem hoje, né? Eu não me adaptava em morar aqui. Não gostava, porque aqui não tinha nem farol, né? Aqui era tudo rotatórias, né? Barueri estava em plena expansão, mas onde a gente morava também, ali no São Silvestre, era muito mato. Nós tínhamos um morro lá que hoje é o Jardim Graziella. Aquilo ali não tinha uma casa. A gente empinava pipa ali. A gente ficava ali no morro. Os meninos da época vão lembrar disso. Então eu jogava bola na rua, mas eu não conseguia fazer amizades. Então eu fiquei 2 anos praticamente. Toda sexta-feira eu voltava para São Paulo, passava o final de semana lá e voltava na segunda-feira para dar continuidade aos estudos. Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos lá. Mas depois a minha irmã se converteu, foi para a igreja e eu comecei a acompanhá-la. E aí a gente fez alguns laços de amizade aqui. Foi muito bom. Quando se converteu já tinha a igreja de São Silvestre? Já era a igreja de São Silvestre, só que era a primeira igreja. Era uma igrejinha azulzinha, pequenininha, no fundo, né? Não é a estrutura que se tem hoje lá no São Silvestre. Então eu participei de todas as transformações que o São Silvestre teve. Se transformou junto. Eu fiquei lá 20 anos, né?
20 anos na igreja de São Silvestre, então eu passei por várias etapas naquela igreja, né? Desde da hora que tirou a igreja antiga, né? Foi demolida, foi construído o salão, depois o templo, depois as melhorias que foi feita lá. Casou lá, né? Eu casei no Paraíso, foi na época que a igreja estava, foi feita uma reforma nela e ela trincou de cima para baixo, então ela foi demolida. E eu casei bem naquele período, então eu casei no Paraíso, imagina, aquela igreja do Paraíso, você tem que colocar gente lá dentro. Mas foi muito bom, graças a Deus. Cabiam 2 congregações ou mais do São Exatamente. Silvestre. Nós congregávamos nessa época na garagem do pastor Armando. Né? Quando a igreja foi demolida e foi decidido construir uma nova, nós ficamos, acho que quase 6 meses na igreja, de 4 a 6 meses, não vou me recordar, na garagem do pastor Armando, até o salão do São Silvestre ser construído, para que a gente migrasse para lá até o templo ser construído. E é uma igreja que a gente vê assim, não é um terreno grande, mas é muito bem aproveitado, bem né? aproveitado, né? Bem aproveitado. Aquele salão te dá uma estrutura para que você tenha o templo e em cima do templo, poucas pessoas conhecem, tem salas todas Eu não equipadas. conhecia, né? eu descobri há pouco tempo que tinha salas ali, porque o formato na frente dá a impressão que é só a igrejinha mesmo, não, né? Lá em cima tem as salas todas equipadas, tem uma área gourmet. Muito bom, de estrutura, é uma igreja muito bem estruturada. Eu saí de lá em 2018, né, e vim para a nossa sede aqui em 2018. Olha aí, ó, tá lá E eu até me hoje. converti lá em 98. Né, então, me converti lá em 98. Não foi nem lá, né? Essa história é interessante, porque eu me converti na sala do pastor Juvenal, da casa dele. Porque eu fui na igreja, eu estava numa festa entre amigos, domingo à noite, no meio da festa. Eu falei, eu preciso ir para a igreja. Domingo à noite, do nada. Do nada. Eu estava na roda de amigos ali. E eu falei, eu preciso ir para a igreja. E eu fui para a igreja nesse dia. Eu saí de lá, dessa festa eu fui para a igreja. Cheguei um pouco atrasado, mas eu fui para a igreja. E nesse dia, se eu não me engano, era a posse do Paulo de Oliveira no Jardim dos Camargos. Ele tinha saído de São Silvestre. Tinha ido para o Jardim dos Camargos. E teve alguma coisa que os jovens estavam no Jardim do Camargo, ou seja, a igreja estava vazia. Só estava você, praticamente. Praticamente no fundo da igreja. Mas aquele dia a palavra falou comigo. Naquele dia eu decidi que eu precisava ir para a igreja. Só que no momento do apelo, eu saí correndo. Eu não fiquei na igreja, eu fui para casa. Só que eu não dormi de domingo para segunda. Eu não dormi de segunda para terça. Na quarta-feira eu fui na casa do pastor Juvenal. Eu falei, pastor Juvenal, eu fui para a igreja, eu quero ser crente, mas eu não consegui ir lá na frente. Ele falou que não tem problema, ajoelha aqui agora. E orou por mim ali. E no sábado era a festa de jovens. Era o culto de jovens. E minha irmã, regente, falou, não, vamos para a igreja. Eu falei, não quero ir não. Já estava combinado. Eu ia fazer uma surpresa para ela. Ela falou, passo a camisa que você gosta. Vamos lá, vai ser muito bom. Ela não sabia que você tinha ido na casa do pastor Juvenal. Eu quis fazer uma surpresa para ela, ela orava muito por mim, né? Eu orava muito por mim, queria muito que eu fosse para a igreja. E eu falava que eu tocava, né? Eu tocava no mundão aí. Falava, não, eu gosto de cantar, eu gosto de tocar. Ela falou, mas lá você vai cantar e vai tocar para Jesus. Ela sempre falava isso para mim. E aí eu fui, né? E aí fui no sábado, cheguei no sábado na igreja, sentei lá no fundo, combinado com o pastor Juvenal, né? E o Cláudio, o Tiago, todos sabiam, né, que eu tive lá, os 2 filhos do pastor. E aí fomos para a igreja, começou o culto, e na hora dos jovens cantar, o pastor fez um anúncio, falou, hoje a gente tem um convidado especial, é um novo integrante do grupo dos jovens. Aí falou meu nome e eu fui para junto dos jovens cantar, e minha irmã desabou, foi um momento muito especial ali. E nós, de lá para cá, viemos caminhando com Jesus, foi muito bacana, muito interessante essa trajetória. Né? Quando você olha para trás, né, um menino lá de Brasilândia, você tem noção, assim, que chegaria aonde chegou? Não, nunca imaginei que eu estaria hoje aqui em Barueri, fazendo o que eu faço, fazendo o que eu gosto. Nunca imaginei, até porque nunca almejei isso. Mas logo depois da minha conversão, eu vi que lá no São Silvestre não tinha instrumentos, não tinha banda. E aí eu troquei um videogame que eu tinha acabado de comprar na época. Eu lembro que é o Nintendo 64, hoje é absurdo. Né? Tá muito Mas obsoleto. Você estava convertido mesmo, porque para entregar... Eu troquei numa bateria surrada, que hoje,
trazendo aos preços de hoje, o videogame valia R$ 2.000 novo, e eu troquei por uma bateria que não valia 500. Nossa. Eu lembro disso, mas era aquele desejo de contribuir, querer fazer a obra. Coloquei a bateria lá e comecei a tocar. Nunca tinha feito uma aula de bateria. Eu tocava outros instrumentos de percussão. E comecei a tocar, a tocar. Mas uma semana que eu estava tocando, ali tem uma doceria muito conhecida, mística ali no São Silvestre, chamava Seu Didi. Tinha uma doceria. E eu entrei na doceria para encontrar os amigos para ir para a escola. Entrou uma irmã do coque. Eita, sempre elas. Na hora que eu estava ali, ela entrou e falou: esse lugar que você está não é seu. Você não vai ficar ali. Você é um crente de púlpito. Você vai influenciar um povo e eu vou te colocar nos maiores púlpitos desse país. Assim diz o Senhor. E você tinha quantos anos? Eu tinha 18 para 19 anos. Você não pensou que a irmã era maluca, não? Pensei. Eu falei, ela fumou o estragado. Tipo ainda. assim, né? Essa irmã, acho que estava querendo falar com Nem outra sei pessoa. quem é. O mais incrível, eu olhei para trás, eu nunca mais ouvi a irmã. Nunca mais. E ela falou. E assim diz o Senhor, e pronto. E os anos se passaram. A minha irmã falava muitas coisas para mim que eu não sei, de fato, que eu ia viver coisas extraordinárias, que Deus ia usar a minha vida, enfim. E foi se passando isso. E aí, pois bem, o tempo se passou, fui líder de adolescente, trabalhei na EBD, dei aula para criança, fui tesoureiro, fui secretário, fui porteiro, limpava igreja, sempre passei por várias áreas, fui músico muito tempo da igreja. Músico, para quem estuda, né? Tocava na igreja. Tocador. Eu era tocador e não músico. E se passou os anos. Em 2017, nós éramos líderes da região 3 dos jovens. E aí o pastor Denis saiu da liderança e o pastor Marcos fez o convite para nós integrar aí a liderança do setor. Nós aceitamos em 2018. E aí foi a primeira cooperação no Belenzinho, a nossa sede, onde Barueri tinha que ir para lá. Com isso, nós fomos para lá. Chegando no Belenzinho, a determinação era líder setorial, senta no púlpito. Pois bem, 2018 isso. Sentei no púlpito. Quando eu ajoelhei para agradecer a Deus por estar mais uma vez na casa dele, veio a lembrança da promessa. Da irmãzinha. Eu senti aqui, sabe, aquela voz dizendo... Lembra que eu te prometi? E é muito doido, né? Porque assim, esse Foi tempo incrível. atrás, eu estava conversando com um conhecido e ele já foi de uma igreja, não sei se é adventista, presbiteriana, não sei qual igreja. E hoje ele não vai mais em nenhuma igreja. Ele fala, eu já fico meio assim, não sei se já acredito, se não acredito. Aí ele estava me questionando sobre a fé, né? E eu falei assim, mesmo que eu não acreditasse, tem que ser uma coincidência absurda, tem que ter uma fé para acreditar na coincidência de que uma pessoa que não te conhece te encontra no meio da rua ou liga no seu telefone e entrega uma mensagem que você está precisando, da forma que você está precisando. Né? No Então, momento assim, oportuno, né? eu falei assim, é mais fácil você não acreditar em todo o resto do que naquele momento que você está vivendo, né? Foi algo sobrenatural e me fez lembrar essa promessa que eu já tinha esquecido. Afinal, já se faziam 20 anos. E se a nossa sede do Belenzinho não for um dos maiores púlpitos desse Brasil, eu desconheço. Então, me fez lembrar essa promessa. E eu sempre digo que promessa de Deus não tem prazo de validade. Passa ano, pode passar 10 anos, pode passar 20 anos. Se Deus prometeu algo para você, Ele vai cumprir. No momento dele, no tempo dele, e não no seu tempo. E de lá para cá a gente tem vivido coisas extraordinárias, né? Deus tem nos levado a muitos lugares, estamos influenciando essa juventude, com os nossos exemplos, com as nossas experiências. Eu até brinco com os jovens da sede e falo, me procura, de repente o problema que você está passando hoje, eu já passei. Algo que você precisa decidir, eu já fui, decidi, errei, e vou te falar, não segue esse caminho.
Você tem, assim, você sente essa dificuldade muitas das vezes do jovem procurar o líder para se abrir? Muito, muito por conta de se envergonhar pelo que está fazendo. Mas eu deixo aberto essa liberdade porque eu já fui jovem, eu já errei muito e aprendi com os meus erros. Então é isso que eu estou tentando quebrar com a juventude. Procura, fala. Às vezes, teve gente que me procura falar, não sei o que você vai achar, puxa, você vai me julgar. Não, gente, esquece, eu vou tirar a capa de líder agora, eu sou seu amigo. Conta pra mim, qual é o seu problema? Por que você está passando por isso? O que está acontecendo? Né? Então a gente com o tempo vai conseguindo mostrar para eles que a gente está ali para ajudar. A liderança. A gente também vai errar. Sim. A gente vai ter dia também que acorda cansado, desanimado. A gente não é os perfeitos. Né? Jesus nos disse, sempre nos falou uma coisa. Você não vai ter vida mansa, nem tudo vai dar certo. Nós vamos Aflições, né? passar por todos os problemas, mas o que nos conforta é que Ele vai estar conosco todos os momentos. E eu acho assim, eu acho que às vezes não é só a vergonha. Eu acho que os jovens e os adolescentes têm muito negócio de tipo assim, eu vou resolver do meu jeito, né? Eu vou resolver do meu jeito. Vai quebrar a cara como a gente já fez no passado. Ou se não, no domingo passado a gente teve uma aula e foi sobre comunicação, né? A importância da comunicação. E eu falei para eles, às vezes você se abre com um amigo de rede social que você nem conhece, nem sabe se existe alguém com uma índole boa por trás das redes sociais e não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com o líder, não fala com o pastor, que é a pessoa que você consegue olhar nos olhos e ver que ela está ali de verdade, né? Exatamente. A rede social acaba meio que camuflando muita coisa, né? Tem que tomar muito cuidado com a rede social. A rede social ela é manipulável. Você só posta aquilo que você quer que as pessoas vejam. Exato. Então, no momento extremo de felicidade, você quer postar para que todos vejam. Né? Você pode notar nas redes sociais o que te dá mais engajamento, o que te dá mais curtida. É o extremo da felicidade ou o extremo da sua tristeza. Quando você está num lugar legal, comendo um negócio legal, aquilo te gera muita curtida. Muitos likes. Mas você vai lá e posta luto. Pronto. É outro lugar também que vai ter um monte de like. Porque a mídia ela é regida por aquilo que dá audiência, né? Aquilo que chama a atenção. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você vê, o que você absorve. Porque tem pessoas frustradas hoje e falam, nossa, fulano está viajando de novo e eu não consigo, pelo amor de Deus, e agora? O que eu estou fazendo de errado? E fica se martirizando por algo que você não sabe que é verdade. Legal, a pessoa está viajando, que ótimo. Mas você está vendo o quanto de boleto ela tem para pagar? Ela só posta aquilo que ela quer que você veja. Vai dar publicidade. Publicidade. Ali, né? Então você precisa tomar muito cuidado quem você acompanha e o que você absorve para sua vida. Você acha que o jovem mudou? Da época que você foi jovem, porque você é jovem ainda. Sim, Calma, sim. vou explicar. Por exemplo, você pega um jovem adolescente, né? Um adolescente jovem, Sim. de 18 anos. E aí você pega quando você foi 18 anos e com 18 anos agora. O que você acha que tem de tão diferente? Mudou muito, né? Eu já vou lá pro lado do temor. A juventude de hoje não tem o tanto temor que a gente tem. A gente criou, a gente começou na fé, eu me converti com 18 anos. Eu não tive o privilégio de passar a minha infância e a minha adolescência na igreja. Eu não tive esse privilégio. Mas pessoas foram criadas na igreja, hoje não têm o temor que a gente tem, né? Em buscar conhecer a Cristo na sua essência. Né? Os motivos que te levam para a igreja. Você vai para a igreja por quê? Você pode perguntar para alguns jovens. Ele vai ter dificuldade de responder por que ele está na igreja. Muitos deles vão falar, porque meu pai vai. Porque eu acostumei a ir para a igreja. Né? Se perdeu muito a essência. Então eu vejo o meu jovem hoje, ele perdeu um pouco a essência e o temor dos motivos que levaram ele a seguir a Cristo. O fato dele não conseguir responder já gera um pouco ali de falta de identidade, Identidade, né? Exatamente. Identidade. Então você percebe realmente que a juventude hoje precisa de um auxílio. Mas tem jovens que não querem ser ajudados. Né? A gente já percebe o perfil de pessoas que estão ali. Né? Hoje a tecnologia ajuda muito.
Tá na palma da sua mão. Os jovens estão mais exigentes. Você vai para um culto, começa a ministrar, fala alguma coisa fora, a pessoa já está aqui. Não, não é isso não. Já pesquisou, já está. Antigamente não tinha isso. A pessoa acreditava em tudo que ela ouvia. Mas você acha que isso é bom ou ruim? Depende do que se vê e quem acompanha, né? Eu hoje acompanho para pessoas que têm primeiramente um caráter. Que não adianta eu falar uma coisa e não viver ela, né? Muita gente fala, quais os pregadores que você gosta? Então eu vou citar pregadores que eu vejo, que eu convivo e sei que tem um caráter bom, né? Que defende ali os conceitos da família, né? Então eu penso muito nisso. Quem você acompanha? Quem você está vendo? O tipo de coisa que consome, né? Total. Eu fiz um podcast com o pastor Eude, e ele foi editor lá da Editora Vida, né? Sim, sim. E ele estava contando que na época que ele foi para a Vida, ele era meio que um responsável, e ele filtrava muitas coisas que traziam de lá de fora para cá. Então ele separava o que servia, o que não servia, o que servia. Ele contou que ele não trabalhava só pelo lucro, mas pelo conteúdo em si, né? E hoje em dia, as redes sociais abertas do jeito que ela é, você não tem um filtro do conteúdo, Sim, né? sim, Daquele, será que o que esse influencer gospel tá falando é de fato verdadeiro ou não, né? Uma coisa que eu sempre bato na tecla com os adolescentes lá é: confira na Bíblia. sim. Eu falo, você não precisa acreditar no que eu estou falando aqui para você. O que eu estou falando aqui para você precisa ser confrontado com a Bíblia. A Bíblia tem que ser o seu manual. E a gente muitas vezes não faz esse cruzamento e aí sai absorvendo qualquer coisa. Qualquer coisa. Superficial e que é bonito aos olhos da mídia, mas que não está alinhado com a palavra de Deus. Então a gente vê muito isso. Muito. Esses negócios de autoajuda, né? Tem muitas questões. Gente, quando a gente fala isso, a gente não está generalizando, por favor, mas assim, existem muitos conteúdos de coach que não servem para nada. Sim. Né? Porque é como se você tomasse um remédio, o médico vai prescrever. Ele não prescreve o mesmo remédio para todo mundo. Para todo mundo. Eu tenho pressão. Um vai tomar um certo tipo de remédio. Todo mundo tem problema de pressão. Mas cada um na sua dosagem, cada um na sua medida. Na sua medida. E assim, essas coisas de autoajuda também tem que ser assim, né? Porque... Claro que tem as coisas boas, tem ministrações que você vê que tem a parte boa que vai te ajudar a refletir um pouco mais sobre a sua vida, mas tem aquela parte que você precisa, dentro da mesma mensagem, dentro das mesmas pessoas, tem coisas boas e coisas ruins. A internet está aí. Tem coisas boas e coisas ruins. Antigamente, muita gente não assistia televisão, né? Mas hoje a televisão tem coisas boas e coisas ruins. A escolha está no que você vai ver. E saber a forma como você vai usar. Né? Tudo é ferramenta, né? Exatamente. Não adianta você querer pregar um prego com uma chave de fenda. Não vai servir, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, você acha que é por isso que tem tantos desigrejados? Sim, eles leem aquela frase que diz, né? A igreja sou eu, ponto. Então eu não preciso de mais nada. Está debaixo de nenhuma liderança, de nenhuma liturgia, de nenhuma igreja, de nenhum pastor. É pastoreado por quem? Então, não, eu vou assistir um podcast aqui, tá tudo bem. Não, já fiz meu culto, já fiz meu devocional. Se perde a essência. Então eu não gosto muito disso desigrejado. Você precisa fazer parte, ser membro de alguma coisa. Eu acho que, assim, eu sempre falo, assim, Deus nos criou com um propósito e é estarmos juntos, né? Sim, sim. E tem aquele versículo, assim como ferro afia o ferro, filho, a gente aqui, ó, vai conversando, se entendendo, se estranhando, se afinando, aparando as farpinhas e se resolvendo, né? Com certeza. Que bom, com suave é que os irmãos vivam em união, juntos. Precisamos estar juntos. Nunca é fácil. Nunca é vai fácil, ser fácil. mas não é impossível também. Tem muita gente que entra numa denominação, se frustra, vai para outra, se frustra de novo. Você precisa se resolver internamente. Né?
O pastor... Os problemas vão te acompanhar, porque onde tem pessoas, tem O pastor relacionamento. Jairinho da De Alfa, eu já fui em alguns cultos lá e ele sempre repete a mesma frase. Ele fala assim: se um dia você achar a igreja perfeita, não entre lá, porque você vai estragar. Você vai... Mas é verdade. Né? Porque quem estraga a comunidade ali, a comunhão entre os irmãos, são os próprios irmãos. Somos a igreja nós. é composta por pessoas. Então, quando você estiver bem resolvido internamente isso, você vai se dar bem, vai seguir a Cristo e nada vai te abalar. Exatamente. Agora fala uma coisa pra mim. Com quantos anos você casou? Eu tinha 23 anos de idade quando eu casei. Eu E a comecei a Ruth namorar tinha quanto? 23 também. Nós temos a mesma idade, diferença ali de 8 dias, né? Nós começamos a namorar no ano de 2000. Me converti em 98, me converti. Em 2000 nós começamos a namorar. 2003 nós noivamos e em 2005 nós casamos. Eu ainda estava na faculdade nessa época. A gente antecipou um pouquinho por conta do falecimento do pai dela, né? O pai dela faleceu em 2004. Né? Foi um ano antes da gente fez o nosso noivado e faleceu. E aí nós antecipamos, né? Nós antecipamos, casamos em 2005. Vamos comemorar aí esse ano, nós estamos juntos esse ano, 24 anos, né? 24 anos. Que a gente está junto e 19 anos de casado, graças a Deus que ela me atura, né? E o que você acha desses jovens aí, chegando nos 30, 30 e pouco, não quer saber de namorar? Deixou passar a oportunidade. Será que deixou passar ou será que não liga mesmo? Não, eu acho que muitos deixaram passar esperando algum tipo de perfeição. Escolheram demais? Você não vai achar ninguém perfeito. A Ruth, se olhasse as minhas condições atuais, nem eu casaria comigo lá. Eu ganhava R$197. Eu era office Salário boy. mínimo. R$197 eu era office boy. E gostava de empinar pipa. Esse era o Ricardo. Então imagina hoje para uma jovem olhar e falar, meu, pô, mas ela olhou além daquilo, né? Pediu direção de Deus. A gente ficou quase 6 meses ali sem oficializar o namoro para que a gente pudesse falar com os pastores. Hoje se perdeu isso, infelizmente. Eu falei com os pastores, falei com o pai dela para a gente começar a namorar. Então foi algo que a gente vem estruturado. Depois que casa, você aprende a também conviver. Imagina, eu vivi 23 anos de um jeito, ela viveu 23 de outro jeito. Então a gente teve que achar um jeito que os dois se encaixassem. Vai ter divergências? Obviamente. Sempre vai ter. Seja no horário de um almoço. Eu estou acostumado a almoçar meio-dia em ponto. A gente sentava na mesa na minha casa. A Ruth já tem o costume de comer 1h30, 2 da tarde. A gente teve que encontrar ali um meio termo. Né? Eu, 6h30, 7 horas, a gente jantava em casa. Na casa da minha mãe e do meu pai. Geralmente 5h30 é a hora do café da tarde deles. Então isso vai dar um pouco de divergência. Estou contando isso para que vocês entendam que cada um tem a sua forma. E são coisas que parecem pequenas, não, mas são às vezes nas pequenas pedras que a gente tropeça. Exatamente. Ali, né? Vai perdendo a paciência. Eu lembro como se fosse hoje. A gente casou, foi de lua de mel, voltamos. Na primeira noite em casa já teve um grito. Já. Porque eu fui tomar banho. Obviamente, fui tomar banho, voltei do banheiro até o quarto e a toalha ficou em cima da cama. E aí, Ricardo, o que foi? O que eu fiz? Toalha em cima da cama não pode. Isso no primeiro dia nós ali. Aí eu, puxa, é que eu tinha minha mãe. Eu saía de casa do jeito que a roupa eu tirava ficava no chão, a toalha ficava ali e quando eu voltava... Questão de magicamente, estava tudo arrumado. E aí ela me disse a seguinte frase: você não casou com a sua mãe. Eu já disse isso pro Saulo. Aí, opa, legal, então vamos encontrar aqui um meio termo pra gente se ajeitar. E foram várias situações. Outra situação foi, os meninos, vamos jogar bola terça, tal. Vamos, fechou, demorou. E ela tinha marcado da mãe dela ir lá em casa. E aí, não, hoje eu vou trabalhar e depois eu vou jogar bola, mãe. Como assim jogar bola? Eu marquei com a minha mãe, falei, não, mas eu vou jogar bola. Não, mas você não me avisou. Aí, puxa, é verdade, agora eu tô casado. Agora eu preciso compartilhar a minha agenda com ela.
Então são pequenas coisas E você que acha fazem... que esse pessoal fica encalhado porque não quer perder a liberdade, Eu entre penso que aspas? o primeiro ponto foi, passou algumas oportunidades. Porque, não é tão bonito. Ele não é tão legal. Eu acho que passou isso. Você não vai achar ninguém perfeito. Não Você vai vai. ter que abrir mão E de ó, alguma coisa. um detalhe, a gente fica melhor conforme os anos vão se passando. Exatamente. Quando você está junto com a pessoa, vocês vão crescendo junto. Vocês vão conquistando algumas coisas juntos. Então, eu acredito assim, em algumas oportunidades passou. Eu vejo que hoje a pessoa já está mais independente. De repente ela trabalha, ela já tem o carro dela. Ou seja, Aí ela começa a já ficar mais comprou uma casa, criteriosa ficou mais ainda. criterioso. Então, assim, Nossa, o cara tem que ser crente, tem que ser tem que inteligente, ganhar mais que eu? ele tem que ser bonito, ele tem que ganhar mais que eu, ele tem que fazer academia. Aí você fala, meu, Gente, cadê onde que esse vai? cara? Já fica mais difícil, fica mais selecionável, né? Ali. Então eu acho que você primeiramente precisa procurar alguém que te respeite. Alguém que siga os mesmos princípios que você, que acredita. Sabe o que eu falo lá em casa? Porque a Júlia tá namorando, né? Mas mesmo antes dela namorar, eu falava assim: vocês precisam achar uma pessoa que queira construir uma vida com você. Pronto. É isso. É o primordial. Sim. Porque pode ser bonito, pode ser feio, pode ser rico, pode ser pobre. Se não tem essa comunhão de querer construir uma vida junto, não vai Não vai adiantar dar. de nada. Primeiro ponto é exatamente isso, o respeito, né? E já dizia um grande amigo meu que ele fala, ele é pastor e ele falava, o desafio do casamento é simples do relacionamento. Você precisa ter a consciência que precisa cuidar dela. E se ela tiver a consciência que precisa cuidar de você, não tem briga. Quando você passa a ser individualista e falar, eu preciso pensar em mim, não vai dar certo. Não dá. Agora, se eu cuidar, eu vivo exclusivamente para cuidar da Ruth, um exemplo, para cuidar da Ruth, fazer as vontades dela e satisfazê-la em tudo. Ponto. E se ela tiver esse mesmo pensamento, você concorda que a gente vai viver bem? O grande desafio está aí. Você acha que é por isso que às vezes as pessoas não duram tanto tempo no casamento? Exatamente, porque começa-se na parte financeira, por exemplo. Eu tenho o meu dinheiro, eu pago umas contas, você tem o seu dinheiro e você paga as suas contas. Não vou dizer aqui que não funciona. Cada um sabe o jeito de se fazer, mas é tão complicado que às vezes a mulher não sabe quanto o marido ganha. Isso Eu acho isso acontece. tão esquisito. Não, isso acontece, tá? Eu acho muito esquisito A isso. gente tem dado algumas palestras, né, de finanças para casais, finanças familiares. Participei de um seminário no Boa Vista, foi o seminário da família e um dos temas que eu falei foi finanças na família. Você vê casos que assim, eu nem sei quanto ele ganha. Não, eu acho isso E aí me diz, como você vai prosperar junto? Se você nem sabe quanto sobra? Então, vai muito do compartilhamento, seja de agenda, seja emocional. Às vezes você está sofrendo com algo e a sua esposa não sabe. Seu amigo sabe, mas sua esposa não sabe. Esses dias eu estava conversando com um irmão e ele falou assim, olha, quem administra o salário, o dinheiro lá em casa é a minha mulher. E ela não trabalha. Ela não trabalha fora. Ela trabalha. Trabalha e quem muito. tá dentro de casa trabalha muito. Muito. Me entendam. Mas ela, ele fala assim, eu peço dinheiro para ela. Por quê? No casamento dele, eles acordaram que quem trabalha melhor com o planejamento é a mulher. Pronto. Então, assim, eu acho assim, incrível quando um homem tem a capacidade de reconhecer Exato. que ele é bom nisso, nisso e nisso, mas nisso aqui não. Então ele passa para a mulher. Perfeito, perfeito. Como tem um caso ao contrário Sim. também, que o homem tem que tomar as rédeas, senão ele recebe e começa. Não, tem o 80 do tapete, tem a mulher da Tupperware, tem a roupa de não sei de quem, e todo o vazamento sai. Né? Em casa a gente trabalha, eu e a Ruth, e até um conselho para quem quiser, e graças a Deus a gente tem conseguido, a gente junta as nossas rendas, de forma que, assim, um exemplo, coloca na mesa, ó, isso aqui é disso, isso é disso, e a gente vai tirando, ó, tem que pagar isso, pagar aquilo, e a gente vai tirando, e sobrou isso daqui. Teve uma vez, logo quando a gente casou, sobrou R$60. A gente pegou o que ganhou no mês e saiu pagando as coisas, sobrou R$60. Falei, o que a gente faz? Vamos comprar uma pizza. Compramos uma pizza, comemos ali, pronto. E é o que deu para fazer. Então, a gente vem trabalhando assim de forma única, juntos, e tem dado certo. O pessoal pergunta, qual é o segredo? Cara,
Não tem muito segredo, a gente vai ali, né, a gente é fiel naquilo que a gente ganha, a gente administra juntos. Não quer dizer que quem faz diferente vai dar errado, mas é uma forma de você ali estar no mesmo propósito. E eu acho que um outro segredo é querer estar casado. Sim, sim. Né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não amo meu marido. Eu não. Peraí, eu aprendi uma coisa. Que o amor não é sentimento, o amor é uma decisão. Decisão. Você decide amar, você decide estar casado, você decide resolver as pendengas e levar esse casamento adiante. É claro que aqui a gente não está passando a mão em cima de coisas absurdas, violência, essas coisas não. Mas eu estou falando dessas picuinhas do dia a dia que às vezes a gente coloca num patamar que não existe isso. É porque ele faz tal coisa, porque não sei o quê. Calma, senta, conversa, né? Tenha um diálogo. A maioria dos problemas que ocorrem hoje é falta de comunicação. Isso até na vida pessoal, não só da vida conjugal também. Mas se as pessoas fossem mais sinceras, tudo seria mais fácil. Tudo mais. Puxa, é mais fácil você sentar. Então, no começo do casamento, principalmente, começou os embates, mas assim, precisa falar. Você sabe que a esposa está com algum problema. Você pergunta, o que eu fiz? Não, nada. Não, o que dizer? Não, nada. Meu, se ela não falar, de repente, ainda mais homem. Me perdoe, homem, se eu sou homem. Homem é muito leso, às vezes nem percebeu, falou alguma coisa. Ou fez alguma coisa. Ou deixou de fazer alguma coisa. Às vezes, ou por fazer ou por não fazer alguma coisa, você está chateando a outra pessoa. Agora, cabe a outra pessoa de alguma forma chegar e falar, olha, eu errei. Não é assim que tem que ser. Vamos mudar um pouquinho isso? A forma também. Porque também se vir gritando... Eu não gosto que você faça exatamente, isso, né? Eu não gosto. Puxa, vamos lá, vamos tentar consertar. Agora, se ele repetir, mesmo você falando, ele já sabe que está te magoando. Então tem coisas que eu já fiz muita coisa e deixei de fazer muita coisa que magoei sem saber. Até um ponto de chegar e falar, melhora nisso. E a forma também de falar, né? Porque se chegar gritando, que você, não sei... Pronto, aí já desencadeou também. Então eu vejo muito do relacionamento que você tem que aprender todos os dias. Olha, isso aqui tá virando uma escola do amor. Escola do amor. Mas deixa eu só dar mais uma dica, porque aconteceu comigo, né? Foi no começo do casamento. Eu tava no comecinho. A Júlia já era nascida e tal, mas era no começo. Quando eu me vi, eu casei também muito nova. Eu casei com 19 anos, né? Comecei a namorar o Saulo com 15, casei com 19. E teve uma época que eu tava querendo competir com ele. Queria competir com ele. Aí, eu não percebia isso. Eu percebi um dia que ele falou assim, pô, você queria competir comigo, mas a gente é casado, né? Não tem competição entre a gente. Não tem isso. Se a gente é casado, a gente é uma coisa só. Então isso me acendeu uma luzinha. Me acendeu uma luzinha do tipo, eu não sou... Não tô correndo uma corrida com meu marido, assim, contra o meu marido. Eu estou com ele. Então, se é para construir, é construir junto. Porque tem muito desse, né? A mulher fala, mas fui eu que fiz. Mas fui eu. Não, mas fui eu. Peraí, calma, vocês estão casados, né? Não é uma competição, né? Não tem uma competição. Interessante. Deixa a dica pros encalhados. Eu acho que você precisa olhar melhor em sua volta e identificar ali qualidades que de repente não são aquilo que você está buscando. Então, a beleza um dia acaba. Existem qualidades melhores, né? Sim, a beleza um dia acaba, gente. Vamos lá. Nós vamos envelhecendo, as rugas vão aparecendo, né? A barriga vai crescendo, enfim. O cabelo vai ficando branco. Vai ficando branco, alguns sem cabelo também. A pele vai ficando plácida. Se você buscar alguém que goste de você, respeite você e siga os mesmos princípios e valores que você acredita, eu acho que é a pessoa ideal para que você comece a ter um relacionamento. Se permita, né? Se permita abrir para novas pessoas. Claro, tem pessoas que já se chatearam, já se frustraram, já foi traída, acontece muito isso, mas não determina onde você pode chegar. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para sua vida, então se permita a aparecer alguém instruído por Deus para te abençoar na sua vida. E viva o amor, gente, pelo amor de Deus. Tão gostoso estar casado, gente. É muito bom. Assim, tem perrengues, é claro que tem. Mas você ter uma companhia, chegar em casa e falar assim, nossa, eu vou ter alguém para quem
com quem conversar, com quem compartilhar, né? Exatamente. E eu sempre digo, né? O pessoal fala assim, o jugo desigual, né? A gente ouve muito falar nisso. O jugo desigual é, eu sou cristão e eu vou casar com alguém que não é cristão. Nem sempre. O jugo desigual acontece dentro da igreja também. É. Há pessoas que não te acompanham naquilo que vocês fazem. A pessoa que não está junto com aquilo que você faz. Né? Isso acontece bastante. Então, por que eu acho que deu muito certo o meu casamento? Pelo fato de eu tocar numa banda e a Ruth cantar na banda. Ou seja, ensaios ela estava comigo. A gente vai cooperar fora, ela está comigo. Então a gente vai cantar em outra igreja, ela vai comigo. Então isso ajuda muito no relacionamento. Não que tem que ser pessoas do mesmo conjunto, mas a pessoa te acompanhar naquilo que Deus tem para você. Acho que Trazer isso, a pessoa, né, exatamente, para dentro do seu convívio. dia a dia ali, Exatamente. né? Então se ela entender o que Deus tem para fazer na vida, na sua vida e te acompanhar, isso não tem preço, né? Então eu vejo muitos jovens que de repente estão solteiros, exercendo as mesmas funções, estão juntos todo o tempo e eles não percebem. Não se olham. Não se olham. Sabe, Olha assim? aí, a sua bênção pode estar do teu lado e você está aí ó, dando mole. Exatamente. Tá olhando a grama do vizinho, sendo que a sua está em perfeita condição. É só você regar um pouquinho, né? Tirar ali a sujeirinha e vai ser a melhor grama que você vai viver. E outra, né, assim, né, você às vezes quer uma pessoa tão cheia das qualidades que não tem nem espaço para você na vida dela, né? Exatamente. Ai, a pessoa é tão, supra-sumo, aí você acha que vai ser alguma coisa na vida da pessoa e a pessoa se basta, né? Eu me basto. E aí te trata como um lixo. Por isso, eu ainda insisto. Visualizem muito os princípios e valores que ela defende. Acho que isso vale muito mais do que qualquer beleza exterior. Gente, o nosso podcast virou dicas para os encalhados. Encalhados não, né? Não, aqueles que estão esperando ainda. Estão esperando, mas não esperam muito. Para os não. resolvi esperar. Como é que é? Escolhi esperar, né? Mas não espera muito, não. Sim, com certeza Deus tem alguém muito especial para você, com certeza. Olha aí. Ricardo, nosso tempo já foi. Mas já? Não é rapidinho? Rapidinho, Olha passou aí, ó, rápido. passa muito rápido. Vamos ter que fazer a versão 2 aqui, tem muita história. Vamos fazer a versão 2, 3, 4, 5. Mas eu queria, de fato, agradecer, né, por esse tempo, pela sua disponibilidade, Legal. por ter aceito o nosso convite novamente. Eu queria agradecer sempre por ser esse amigo, conselheiro, parceiro de vida aí, porque a gente vai conhecendo as pessoas conforme a gente vai convivendo com elas. Com certeza. Né? E eu descobri você com um homem íntegro, uma família que eu amo. Amo a sua família antes de te amar, né? Sim. Então, assim, Raul, meu coração, né? Agora a Bela, Sim, né? sim. Então, assim, meu coração nunca fica desocupado, né? Mas agradecer vocês todos e deixar uma lembrancinha Olha que legal. do nosso podcast. Gostei, hein? E Obrigado, Rô. pedindo que volte Yes. mais vezes, vamos dar conselho, vamos ver se esse podcast vai gerar frutos. Sim, sim. Depois sim. aí vocês, com essas dicas todas aí, me contem aí depois se resolveram desencalhar aí ou não. E eu queria que você deixasse suas considerações finais. Legal. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, né? Sabe, do carinho que a gente tem. E eu nunca deixo de falar em casa, né, do carinho que a gente tem, pelo cuidado que você tem. Você cuida dos nossos filhos como se fosse seu. Enche essa Kombi e leva para cima, leva para baixo. E quando a gente não pode pegar, você, não, eu levo em casa, vem com a gente. E eu tenho certeza que quando você cuida da obra de Deus, Deus está cuidando da sua família, da sua casa, dos seus negócios, do seu projeto. Então Deus tem cuidado de você da mesma forma que você cuida da obra de Deus. Eu sempre aprendi assim. Então eu só tenho que agradecer pelo carinho, pela família que a gente tem conhecido, tem aprendido a amar com atitudes. As atitudes ou te aproximam ou ela te afasta. Então, infelizmente, pessoas acabam se afastando pelas atitudes que ela tem, mas muitas pessoas a gente passa a aproximar. Então, feliz por estar aqui, feliz pela oportunidade. Pode contar comigo para o que precisar. Estamos juntos. E aí, você aí que ainda não curtiu o nosso canal, se você se inscreva, curte, comenta, faz aí como que é o nome daqueles
que começa para encontrar os solteiros aí, ó. Você que tá solteiro, comenta aí embaixo, fala, ó, isso aí, tô à manda pra todo procura. mundo, né? Um Vamos Tinder conectar esses gospel. jovens, é a melhor Um coisa. Tinder gospel, né? Aqui no setor tem muita gente boa, gente, muita gente trabalhadora, muita gente honesta, muita gente crente, né? Pra procura de um chinelinho também para calçar. Exatamente, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo a juventude se relacionar entre elas, né? E ver eles casando, prosperando, porque eu tenho certeza que Deus tem o melhor para nós nessa terra. Ah, e outra dica, não olha só na congregação que você congrega, não, filha. Olha na congregação do lado também. A Júlia saiu aqui da sede para achar lá São no Silvestre. São Silvestre. E o incrível, né? O Wallace a gente se conhece desde criança, né? Quando eu tava lá, ele sentava no meu colo e para aprender a tocar bateria, e a gente influenciou ele de alguma forma, e ver eles dois juntos deixa a gente muito feliz. Muito Aí, ó, legal. tá vendo? Amplia os horizontes, Exato, aí, ó. exato. Olha mais além, mas de preferência aqui dentro de Barueri mesmo, que tem muita gente boa aqui, Tem viu? muita gente mesmo. Gente, um beijo e até o próximo episódio. Obrigado. Tchau, tchau.